tudo bem? Prazer te conhecer, Prazer viu? é todo meu. Olha, assunto muito, muito importante, porque a gente fala em bem-estar físico, que está totalmente ligado com o bem-estar emocional, psicológico, e a gente tem conversado muito nos últimos tempos sobre saúde mental, né? E não dá para dissociar, não é? Não, a gente consegue dividir a nossa saúde em caixinhas, até porque, além do corpo ser totalmente interligado, quando a gente faz, por exemplo, algum tipo de atividade física, só para dar o exemplo da atividade física, você diminui chance de depressão, de ansiedade, doenças da mente como Alzheimer. Então o corpo ele é todo interligado. Quando você tem boas noites de sono, você diminui também a chance de desenvolver uma série de doenças. Então é importante a gente entender o nosso estilo de vida como um todo. E quando a gente se exercita, a gente também dorme melhor. Então é um ciclo vicioso de coisas boas que a gente produz no organismo, né? Eu costumo brincar que você procurar um médico do pediatra ou geriatra, nenhuma especialidade vai recomendar que você seja sedentário. Até se você quiser dormir, ele vai falar, faz exercício. A atividade física, ela ajuda muito a gente a dormir melhor. E o que acontece com as pessoas? Porque isso é tão recorrente, né? Dessas promessas de começo de ano. Esse ano eu vou sim, eu vou malhar, eu vou dar mais atenção pro meu corpo, eu vou eliminar não sei quantos quilos, eu vou finalmente fazer alguma coisa que eu gosto e tudo mais. E muitas vezes isso acaba não acontecendo. Por que existe essa procrastinação? As pessoas não encontraram o que realmente as move nesse sentido? Porque assim, vou complementar, porque muita gente fala, tem que fazer musculação. Mas acha muito chato ir para uma academia fazer musculação. Será que se as pessoas encontrassem um esporte ou alguma coisa que realmente elas gostassem, sentissem prazer, não seria mais fácil dar continuidade? Olha, essa resposta é a resposta que resolve o problema da boa parte do mundo, né? Eu vou dar uns dados aqui para a gente refletir. A gente tinha mais ou menos informação na década de 80, muito menos informação. As pessoas iam muito menos à academia, né? Você tinha muito menos opções de comidas ditas saudáveis, né? Você não tinha adoçante, você tinha menos opções. Só que na década de 80, a gente só tinha 13% dos brasileiros acima do peso. Hoje a gente tem quase 70%. Claro que a informação está disponível. Quando você pergunta o que acontece com as pessoas, quer a gente queira ou não, a gente é influenciado pelo meio ambiente. E o meio ambiente que a gente vive hoje, ele oferece todos os estímulos contrários ao que meu corpo precisa. Então, se você pensar, a gente na década de 80 dava 10 mil passos, não porque tinha consciência que andar fazia bem, é porque aquele meio ambiente fazia que naturalmente eu caminhasse mais. Hoje, a gente tem tudo na palma da mão. Terminando aqui, eu posso chamar um aplicativo, eu vou entrar num carro, eu vou chegar na minha clínica, eu vou pedir uma comida. Enfim, você não se mexe mais. A oferta de alimento é muito grande. O nosso cérebro, ele sempre foi acostumado na evolução da espécie a comer mais do que a fome, né? Porque eu não sabia quando era a próxima refeição. E o cérebro é o mesmo, só que a oferta de alimento é muito grande. O excesso de informação, você estava falando de saúde mental, vai criando uma ansiedade, porque é muito mais informação do que meu cérebro tem capacidade de reter. Então a gente está vivendo num meio ambiente que a gente, no automático, acaba adotando um estilo de vida que não é bom. E aí você tocou num ponto bem importante. O que vai fazer mudar a minha chave? Que você falou, será que é a pessoa encontrar alguma coisa que ela gosta? Acho que encontrar um significado para mudar aquele estilo de vida. Invariavelmente, quando a pessoa fica doente ou quando passa por alguma situação mais extrema, um chacoalhão da vida, ela encontra esse significado e passa a mudar algum hábito. O fato é que no automático, a gente acaba adotando um estilo de vida que não é bom, porque vai dormir menos, porque tem muita coisa para fazer, consome muito mais informação do que a capacidade que a gente tem de reter, vai ser sedentário e vai comer mais do que precisa. Esses 4 fatores são responsáveis por cerca de 80% das doenças que acometem a população. Então, as pessoas têm boa vontade. Então, começa o ano, fala assim, vou mudar meu estilo de vida. Todo mundo fala. Começa ali 10, 15 dias, já abandona. Então, o ponto é, para se criar um hábito, você precisa da repetição. Sem repetição, você não tem hábito. E aí o grande segredo é você escolher uma coisa muito fácil. Porque sendo fácil, cabendo na sua vida, você vai repetindo.
E aí, automaticamente, seu corpo vai se adaptando e você vai melhorando esses estímulos. Eu acho que o grande problema é que toda vez que a gente pensa em mudar, vem aquela informação que você falou, preciso fazer musculação. Mas a pessoa é totalmente sedentária. E aí tem que mudar tanto o estilo de vida para ir fazer musculação que ela não consegue dar regularidade. Sem regularidade não cria o hábito. Começa com qualquer coisa, pode ser subir 3 andares de escadas por dia, pode ser andar 10 minutos por dia, não importa. Mas aquilo que nos próximos 90 dias você vai conseguir fazer pelo menos umas 70 vezes. Porque esse é o tempo que o nosso cérebro demora para fazer uma conexão e criar um hábito. Acho louvável a pessoa que escolhe uma musculação, mas aí ela vai ter que ter disciplina. Sim. Ela vai ter aquilo que você falou, pô, qual o chacoalhão que a vida me deu? Qual o propósito que isso tem para eu abrir mão de alguma coisa que eu já faço para incluir uma coisa que não é tão natural assim. E aí você falou outra coisa, escolher o que gosta. No nosso cérebro tem uma partezinha, né, um sistema que chama sistema límbico. Tudo aquilo que eu gosto, eu quero repetir. Tudo que eu não gosto, eu não quero repetir. Então a primeira opção deveria ser o que eu gosto de fazer e tentar incorporar aquilo, porque senão vai ficar muito difícil. A gente já está sendo obrigado a fazer uma coisa, né, pelo corpo, mais uma obrigação entre tantas que a gente tem, Exato. né? Agora, esse chacoalhão da vida, você acha que ele pode passar também pela revolta, a gente pode dizer assim? Uma vez eu vi o Ricardo Boechat, saudoso, maravilhoso. Muito. E ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele nunca foi, né, de fazer exercícios físicos. E aí, quando ele se viu na frente do espelho em determinado momento da vida dele, que ele viu que tinha uma barriguinha, que ele não queria, que ele gostaria de mudar tudo isso, ele se revoltou. Ele falou, eu precisei me revoltar contra o meu corpo, ou contra essa situação, que foi o chacoalhão que ele tomou. Você acha que isso é uma situação sustentável, ou quando a gente parte da raiva pode ser que Não, eu acho que sim. Eu brinco que você pode ter qualquer motivação para mudar o estilo. Pode ser a revolta. Eu brinco que eu já tive vários motivos para me manter ativo ao longo da vida. Em determinado momento pode ter sido a vaidade. Eu sou uma pessoa muito competitiva, então quando eu chego no fim de semana, que eu vou jogar e eu vejo que eu não estou conseguindo jogar bem, que eu começo a perder, isso é um motivo para que durante a semana eu mantenha a regularidade. Mas isso serve para mim. Para uma outra pessoa, eu sempre brinco o caso da minha mãe, que eu sempre falava, mãe, precisa fazer. Ela só mudou o dia que ela não conseguiu acompanhar os netos nos programas. E aí ela comprou um reloginho de medir passos, começou, quantos passos eu tenho que dar, Márcio? Eu falava, mãe, vai aumentando aos pouquinhos. Dali a pouco, uns 4, 5 meses, ela já dava 7, 8 mil passos. E aí ela se interessou em fazer hidroginástica, que era uma coisa que ela sempre teve vontade. E aí você pergunta, por que você mudou? Eu falei tanto que eu vi que eu não ia conseguir acompanhar meus netos. Então, para cada um vai ter um significado diferente. Tem que ser de dentro para fora mesmo, né? É isso. E você falou uma coisa muito interessante, motivo, né? A motivação, ela vai mudar de acordo com a pessoa, é claro. Mas eu acho que a motivação obviamente, é o que move a gente, é uma coisa que a gente precisa encontrar, falando nessa ligação da saúde física com o emocional, é o que a gente precisa encontrar para a vida, né? Tem que fazer sentido, né? O que faz sentido, né? Por que a gente acorda de manhã? Por que a gente sai cedo da cama? Por que a gente saiu hoje, nesse dia chuvoso, nesse friozinho? Né? O que nos move? O que nos move? O que faz sentido? E para cada um vai ser diferente. A gente nunca teve tanta informação. Se eu perguntar aqui, se a gente fizer uma enquete para toda a audiência, atividade física faz bem ou não? 100% vai falar que faz bem, né? Talvez se perguntar sobre alimentação, as pessoas saibam como nunca souberam antes. Mas por que é difícil pôr em prática? E aí, o que você falou é muito interessante, né? O que faz sentido para mim? E essa pergunta, então você pergunta, por onde começa? Eu falo o seguinte, olha como é a sua vida, vê o que cabe. O que vai fazer sentido, porque o que você fizer com regularidade vai funcionar. Se você fizer esporadicamente, o efeito é muito pequeno. Prestar atenção nas escolhas também é importante, porque assim, a gente tem hoje alimentos melhores também,
mas também tem bastante oferta de alimentos bem ruins, Sim. né? Ultraprocessados, Claro. tudo muito industrializado e tudo mais. Então, as pessoas, de uma forma geral, não estão fazendo boas escolhas, porque a oferta de coisas ruins parece que é mais fácil achar. Mais barata, mais fácil. barato, exatamente, do que a comida boa mesmo, a comida Exato. natural, né? A comida que realmente vai nutrir a gente. Partir para esse olhar também, do cuidado nas escolhas, também é importante. Parece bobagem, mas essas escolhas, elas vão fazer muita diferença no final de um mês, de 2 meses. Então, você tem lá 3 produtos, sei lá, 3 sucos. Que suco eu escolho? Aquele que tem menos ingrediente. Você vai pegar aquele que é só suco de laranja. Aí você pega uma outra que tem 5, 6 ingredientes. Vai no mais simples, né? Vai no mais natural. Claro que dá trabalho você ter comida de verdade, né? Então, legumes, frutas, verduras, cereais integrais. Às vezes, na correria, o mais fácil é você pegar alguma coisa que vem em saquinho e consumir. Só que nutricionalmente, a gente sabe que esses alimentos que têm mais fibras, frutas, legumes, cereais integrais, eles aumentam a nossa expectativa de vida em 6 anos. Olha só. Melhora o controle para diabetes, diminui colesterol, melhora trânsito intestinal, melhora o sistema imune. Então, é uma escolha muito simples, só que ela tem que ser consciente. Essa é a primeira geração na história da humanidade que não vai poder comer no automático, que vai ter que pensar e decidir. Justamente por isso que você falou, a oferta é muito grande. Então, tentar esses alimentos mais in naturas, isso faz muita diferença. E já pensar no legado, né, no que a gente vai deixar para as crianças, né? Com relação a isso, a gente vê a obesidade infantil, infelizmente, aumentando cada vez mais. Então, botar essa criançada para correr, sair das telas, né? Se alimentar bem. Hoje, se tem uma coisa que a gente precisa se preocupar, é o excesso de tela. Porque excesso de tela torna a pessoa mais sedentária, tem uma relação direta com noites de sono pior, e a molecada que fica em tela, o que acaba acontecendo? Depressão, ansiedade, saúde mental. É verdade, muito bom. É isso, né, gente? Quanto mais facilidades a gente tem, né, na vida, no dia a dia, menos a gente gasta. Eu me lembro quando os carros começaram, a gente, né, eu sou de época, pelo menos. Quando os carros começaram a ter botãozinho para baixar o vidro, eu me lembro muito bem que saiu uma matéria uma vez em alguma revista que eu li, que falava quanto a gente estava economizando em gastar calorias com essas atitudes simples. Por exemplo, virar uma manivela para baixar o vidro do carro, a gente perdia 60 calorias, por exemplo, para esse movimento, para fechar e para abrir. Nos últimos 30 anos, a gente deixou de gastar cerca de 350 calorias nessas coisas. Só nessas coisinhas, olha só isso. Nessas E é 350. bastante. Pô, tenta gastar 350 calorias numa Você esteira. tem que ficar uma hora na esteira, gente, é muita coisa. Isso era É uma natural, eu não loucura. precisava pensar para ser saudável. Levantava para trocar o canal da televisão. TV, eram muitas coisas, né? Atender o Hoje- telefone, você tinha que, né, levantar, atender. Esses dias eu vi numa loja dessas tô meio japonesas velho uma mesmo. pinça, que obviamente foi feita para as pessoas que têm problema de mobilidade. Mas qualquer um pode usar para alcançar, não precisa nem isso, levantar. nem levantar mais. Para alcançar as coisas. Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado com Não essas pode viver no facilidades automático. também. Tem que porque compensar, né, o Marcos? nosso corpo, ele foi projetado aí durante centenas de milhares de anos. Não vai mudar em 10, 20 anos. Então, essa é a primeira geração que vai ter que tomar essas atitudes de uma maneira mais consciente. É verdade. Que papo bom, viu? Imagina, um prazer. Volta logo pra gente continuar falando sobre Volto, bem-estar e sim. qualidade de vida. Muito bom, gente. Adorei. Márcio Atala, você faz contato. Ele que é professor de educação física, que vocês conhecem de tantos outros carnavais, né, Márcio? Aliás, parabéns, viu, pela sua Obrigado. trajetória. Seu Obrigado. currículo é invejável, né? E tanta qualidade de vida e tanto conhecimento tá levando para as pessoas, né? Obrigado, eu agradeço a oportunidade de a gente falar um pouquinho de saúde. Muito bom. Aí você faz contato lá no Instagram também. Começa a seguir se você ainda não segue. @Márcio Atala, @Márcio Atala com 2 L's, tá bom? Obrigada, meu Obrigado. querido. Até a próxima, Até a viu? próxima. Muito bom. Prazer te conhecer pessoalmente. Prazer.